Vamos começar então. Ele é e nós não somos e está tudo bem. Quero falar hoje sobre que Deus é infinito. Deus, ele é infinito. Esse é um dos atributos, uma característica dele. Infinito, incompreensível, autoexistente, autossuficiente, eterno, imutável, onipresente, onisciente, onipotente, soberano. Então, possivelmente, as próximas semanas vamos falar sobre cada uma delas, né? Mas hoje vamos ficar no infinito. Ele é e nós não somos, tá tudo bem. Quando que a gente descobriu? Quando que eu descobri que não era infinito? O dia que eu nasci. 3 quilos, 950, 53 centímetros. Bah, tenho medida e tenho peso. Então, não sou infinito. Fico imaginando o Felipe, deve ter sido um bebezinho muito bonitinho, né? O dia que tu nasceu, Felipe, quando viram aquelas medidas ali, bah, o Felipe não é Deus. Porque ele tem medida, ele tem peso, ele tem características mensuráveis. Muito antes da gente debater tudo, antes da gente querer, às vezes, já ter aquela consciência da rebeldia, que a gente quer se opor às coisas de Deus, a gente já, em algum momento, a gente já tinha descoberto que para nós já éramos finitos em algumas coisas. Eu acho que qualquer discussão a respeito de Deus, né, a gente poderia começar sempre com esse reconhecimento, né, de que nós somos mensuráveis e Ele não. Ele é infinito, não restrito para limites. Sua infinitude passa por seus atributos, né? Ele tem o infinito poder, infinito conhecimento, infinito amor, infinita misericórdia. Eles não são meramente grandes. O amor de Deus não é meramente grande, ele é infinito. Ele não cabe em escalas e muito menos uma fita métrica. Vou fazer uma pergunta aqui, né? Como o conhecimento de quem Deus é deveria mudar a maneira como eu vivo? Que mudança mensurável eu deveria fazer? Quando a gente olha para a história, a gente vê que desde os primórdios o homem já tinha uma certa paixão assim por medir as coisas, né? E se a gente for parar para pensar, a gente gosta muito de medir as coisas e a gente está acostumado a medir as coisas, né? Quando alguém coloca aqui o quilo do amor aqui, quando a gente pega ali um saco, o que tem ali na já? O que contém, né? A quantidade. Tu vai procurar um apartamento, uma casa para vender, Felipe, o que é a primeira coisa que tu fala? Metro quadrado, metro cúbico disso, metro daquilo. Então, a gente numera, a gente conta, a gente quantifica, todo tempo. Vai na despensa, combustível, né? Pediu a pessoa abastecer, e aí tu fica olhando para ver se a pessoa foi honesta, né? Ver se subiu a quantidade, né? Se bem que ultimamente, quanto mais dinheiro tu coloca, não altera muito, né? Tu olha pro relógio e tu fica vendo assim, falta tanto tempo. A gente está sempre medindo as coisas. Rede social também, né? Publiquei isso. Quanto, né, que as pessoas estão curtindo isso. Então a gente não pode negar que a gente está acostumado. Desde o início o homem já tem essa vontade de medir as coisas e nós não paramos de medir todo o tempo. E a gente está cercado, né, por tudo que é sistema de medição. Como eu falei, né, isso não é recente, né? Desde os primórdios o homem desenvolveu o seu sistema de medições, né? Mediam as marés, né? De vez em quando encontram ainda, né, alguma escavação, assim, algum método assim que usavam, né, para ver os astros, as estações, o passar do tempo. Então, para o homem antigo isso era como se fosse uma obsessão. E eu acredito que isso pode ser que quando a gente consegue quantificar as coisas, é como se a gente conseguisse transcender os nossos limites. É como se fosse assim, se eu consigo medir, possivelmente eu consigo controlar. Então, a gente mede ambientes, pessoas, né? O Thiago lá quando estava para fazer uma entrevista, quando a pessoa te trazia toda aquela informação, de alguma forma a gente mede a confiança, né? Será que realmente eu vou poder confiar nessa pessoa para colocar nesse cargo aqui de confiança? A gente acaba medindo até nós mesmos, né?
A gente fica pensando, será que eu sou tão inteligente quanto eu deveria ser? Será que eu sou tão esperto? Será que eu sou tão amoroso? Isso faz sentido ou não? E a gente fica também medindo a nós mesmos. E mesmo que a gente alcance, né? Eu sou tão inteligente quanto eu gostaria, eu sou tão rico quanto eu gostaria. Mesmo se a gente conseguisse atingir essa supremacia, quando a gente olha para um Deus sem limites, isso começa a se desconstruir. Porque o nosso sentido de infinitude, quando nós olhamos para as nossas coisas, a gente vê que é muito vulnerável, é muito frágil. Só que esse ser imensurável, infinito, ele é um Deus mensurador. Ele mede as coisas. Então, vamos ler os textos aqui. Pode ler o teu desse. João 11, do 7 ao 9. É. Quem está falando é um amigo de Jó, né? O Zofar que está falando esse texto, né? Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto do que os céus. E o que você pode fazer é mais profundo que o abismo. E o que você pode saber é mais vasto que a terra e mais amplo que o mar. Uma conversa, quando solta esse argumento assim, é difícil, né? Isso foi Zofar. Acho que agora é o Salmo 145, né? Agora é Davi aí que vai falar, né? É o Isaac. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Salmo, agora 1 Reis 8, 27. Mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas, aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para ele? Acho que foi Salomão, né? Estava agora falando aí, né? Ele estava construindo um templo, mas ele sabia que Deus ele é infinito, não ia caber dentro daquele lugar, né? Agora o Isaías 40, 12 e 13. Quem mediu as águas na ponta da mão ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? Então a gente vê, né? Quem mediu tudo? Quem mediu tudo? Deus. Quem mediu Deus? Ninguém. A gente está falando de, né, Davi, Salomão, Isaías, o reconhecimento de que a melhor compreensão de quem ele é não consegue mensurar o tamanho que ele tem. Então ele limita, né? Ele cataloga, né? Se ele vai medir o oceano, ele mede com a palma das mãos. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele tenha conhecimento. Então eu quero te dizer que até o teu cabelo está catalogado. Ele que delimita, né, os lugares, ele que sabe o número de estrelas que tem no céu, ele que fez um projeto perfeito, sabe quantos ossinhos tem dentro do nosso corpo. Então é ele que mede, e não a gente. Só que em algum momento a gente quis se tornar como Deus. Eu vejo em casa ali quando eu falo para a Lolinha assim, filha, ó, tu pode brincar com essas coisas e ali tu não pode ir. Então, se a gente fosse mensurar quantas coisas ela poderia fazer, vamos botar 20 coisas. E só uma ela não pode fazer. O que acontece com o passar do tempo? Quem é que tem filho pequeno aí? O que acontece? Tu solta 20 coisas ali, né, pro Caetano, ó. Filho, tem essas 19 coisas, filho. Mas não chega perto daquilo lá. O que vai acontecer daqui a uns pouco tempo? A gente vai ver uma luta dentro dele de transpor os limites. Porque ele quer ser ilimitado. Se falar pro Pedrinho, Pedrinho, tem essas coisas aqui. Valente, o que vai acontecer? Então a gente vê que isso já é inerente ao homem. A gente sempre quer ir além. A Lolinha, ela está agora nessa fase, assim, ela acabou de fazer 3 anos. Então ela está muito emocional. Muito emocional. E eu, em alguns momentos, assim, eu falava uma vez. E aí não precisava falar outra. E agora está testando meu limite, né?
Ontem eu falei pra ela, né, eu acho que umas 5 vezes, filho, Lola. Você até uma hora que tinha mudado o nome dela, né? Porque não atendia mais pro Lola. Lola. Então a gente quer ser infinito, a gente quer já desde criança já ir além daquilo que a gente pode. Né? Quando Deus cria ali, né, o homem, ali no livro de Gênesis, pelo menos o 3, versículo 3 e 4, 5, quem sabe, a gente vê uma proposta que Satanás, né, que o próprio diabo faz primeiro para a mulher e para o homem, faz para os dois, né? E a ideia é de que através de um movimento o homem pudesse ficar infinito. É como se eu pudesse um ser finito, estendendo o braço até um galho, e a partir daquilo ele se tornasse infinito, porque ele teria conhecimento, mais do que ele tinha. Então, a proposta que Satanás fez ali não era uma proposta ruim, né? Porque se o homem já tinha a imagem e semelhança de Deus, a proposta que ele fez foi, olha, vocês vão ficar mais parecidos com ele ainda. Só que aquilo era um ato de desobediência. O que Deus queria construir era através de um relacionamento. O homem ia receber cada vez mais vida e não através só do conhecimento. O homem vai lá e desobedece. Então, a partir dali, a gente vê que com nós não é diferente. Então, o homem que era para refletir a imagem de Deus, ele acabou querendo rivalizar. Então, quando a gente não reconhece que nós somos finitos e a gente quer se tornar alguém infinito, a desculpa que a gente dá às vezes é que a gente quer se tornar parecido com ele, mas na verdade isso gera um rival. Seres criados para carregarem, né, a imagem de Deus ficam já aspirando tornar-se como ele, né? Nós somos projetados para refletir a imagem de Deus e não para rivalizar. Então, ao invés da gente descansar no Deus infinito, né, no Deus imutável, a gente prefere às vezes achar que toda a capacidade de resolver todas as coisas está onde? Na gente. Deixa eu só dar uma refrescada aqui, ó, sobre quem Deus é e sobre aquilo que nós podemos ser. Ele já é também. Quem ele é e o que nós podemos ser também. Ele é infinito. Ótimo. Nós podemos ser santos. Ele é incompreensível, autoexistente, autossuficiente. Nós podemos ser amorosos, justos, bons, misericordiosos. Ele é eterno, ele é imutável, ele é onipresente, onipotente, soberano. Nós podemos ser graciosos, sábios, fiéis, verdadeiros, zelosos. Só que quando a gente olha para essa coluna aqui, né, se pegar a coluna A e a coluna B, aquelas coisas que ele é, para as coisas que nós podemos ser, parece que o que mais chama a atenção da gente? Eu quero ser isso aqui, ó. Eu quero ser eterno. Eu quero ser infinito. Eu quero ser autossuficiente. Chama atenção a coluna A. Só que essa coluna é ele. E tá tudo bem. Nós somos a coluna B. Nós podemos fazer isso. Vou fazer 2 perguntas assim para a gente colocar o nosso pé no chão, para a gente ver que a gente nos chama muito atenção a lista A. Quantas pessoas gastam o dia buscando uma forma de alcançar o amor ilimitado para outros? A gente fica pensando assim, eu preciso amar ilimitadamente, eu preciso que alguém me ame ilimitadamente. Não tem como. Quantas vezes você tentou exercitar um poder, né, uma influência ilimitada sobre alguém, né? Quando nós aceitamos, né, tudo que Deus fez por nós através de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, a gente precisa olhar e querer a coluna B. Se a gente botasse uma esquerda ou a direita aqui, né, que eu coloquei aqui, é a B. Devemos recuperar a verdade que foi omitida pela serpente. Ao invés de sermos como Deus em sua divindade ilimitada, sermos como Deus em nossa humanidade ilimitada. Essa parece uma das frases que o Felipe compartilha, né? Vou repetir de novo. Ao invés de sermos como Deus em sua divindade ilimitada, sermos como Deus em nossa humanidade limitada. Significa refletir como seres humanos que somos as perfeições de um Deus ilimitado. É mesmo nós com as nossas diferenças, com as nossas fraquezas, com as nossas loucuras, né? Com as nossas finitudes, tudo que a gente faz. Lembra que eu falei aquilo de dentro para fora? A gente refletir a ilimitação de Deus.
Só que às vezes nós queremos a não limitação para outros também, né? Muitas vezes, quando a gente começa um relacionamento, né, com alguém, aí tu pensa assim, bah, eu sempre quis ter um amigo assim. Como é que eu tive outros amigos que não eram tão legais como esse? Aí às vezes também às vezes não, né? A gente já começou o relacionamento, só vai ter esse agora, né? Mas quando a gente começa o relacionamento, a gente pensa, meu Deus, essa pessoa é perfeita. Essa pessoa, meu Deus, como é que eu consegui viver até agora sem essa pessoa? Só que as luas de mel, elas não duram para sempre, né? Daqui um pouco o que acontece? Vem as decepções. Aquilo que tu gostaria que a pessoa fosse bom, ela não é, né? Aí tu olha assim, as coisas que tu mais gostaria, a pessoa não tem. Aquelas coisas que tu gostaria que a pessoa fosse maior naquilo, ela não é. Então, muitas vezes a gente busca algo infinito em nós e às vezes a gente joga no colo das pessoas que elas precisam ser ilimitadas naquilo que nós desejamos. Outra frase aqui, Felipe. Bonita para ti, Felipe. Pedimos para que as pessoas serem Deus. O resto teria que ser o contrário, né? A gente deveria pedir para a gente amasse a Deus e aos outros tão infinitamente quanto possível. Eu vou pegar? Eu preciso amar os outros o possível infinitamente que dá. Então a gente não é infinito. E o outro também não é. Então se a gente pegar essa característica que é de Deus e ficar jogando para os outros, a gente vai ficar cada vez mais decepcionado. Precisamos reaprender a contar. Vou pegar mais alguns textos, agora a gente está indo para o final. Eu não sei em que horas são, porque estamos com o relógio parado lá. Que horas são aí? 10h25, estamos para o final. Quem não leu agora, desculpa, eu acho que eu tinha te dado um texto, né? Salmo 56, versículo 8. Quem que pode abrir o Romanos 5, 20? Romanos 5, 20. Romanos 4, 7, 8. Versículo 8. Romanos 5, 20. O próximo é o Romanos 4, 7, 8. Quer pegar aí de novo desse? Romanos 7, 4, 8. Filipenses 2, 3. Pode pegar, dona Karen. Tem mais o Filipenses 3, 7, 8. Pode pegar aí, Felipe? E o último é Tiago 1, 2. Aí vai o Isaac. A gente precisa aprender como Deus mede e aprender como Deus conta. Pode ler o Salmo para nós, 56, 8. Tu sabes como estou aqui, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Ele conta nossos sofrimentos. E eles não serão infinitos. Relaxa, né? Nós precisamos a medir e a contar como Deus. O que está dizendo? Que os nossos sofrimentos, eles não serão infinitos. Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas, quando o pecado abundou, superabundou a graça. Olha só, ele mede os nossos pecados, porém a sua graça excede a todos eles. Então, por mais que nós tenhamos algum erro, algum pecado, a graça dele, as coisas que passam por ele é infinita. Então não importa o tamanho daquilo que a gente já aprontou. Existe graça nele capaz de transbordar. Romanos 4, 7 e 8. Quem foi? São felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Ele não conta mais os nossos pecados contra nós por causa de Cristo. Então, a gente fica pensando assim que Deus, ele, de alguma forma, ele tem um caderninho lá que fica anotando assim, eu peguei a Janete aquele dia e fica contando. Ele não conta mais.
por causa daquilo que Cristo fez. A gente precisa aceitar isso e receber esse alívio. Só que de alguma forma, às vezes a gente fica pensando que Deus está com um palitinho ali, né? Mais um palitinho, mais um palitinho. Quando estourar esses palitinhos, eu vou fulminar ele. Pelo contrário. Esse jeito é o jeito que nós medimos as coisas. Só que ele não mede assim. Quando ele olha para nós, antes de olhar para nós, ele vê um sacrifício que foi feito através do próprio Filho dele, que não leva mais a apenas considerar aquilo que tu faz de errado, mas olhar na perspectiva, né, de quanto pode parecer com o Filho dele. É muito legal, né? Então é como se a gente colocasse um óculos. Esse dia eu coloquei um óculos que era todo furadinho assim, e aparecia um desenho assim, tudo que eu enxergava. Então é o mesmo óculos que Deus coloca. Quando Deus coloca esse óculos, ele olha pra gente, ele vê o sacrifício do Filho dele ali. Ele não fica contando que nem a gente, né? Ó, seu salgado tal dia, mais um palitinho, de novo, de novo, de novo, de novo. Ele só olha o próprio Jesus ali na frente. Quem que pegou agora o Filipenses? Não, o 2:3 primeiro. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então ele nos chama para reexaminarmos as nossas avaliações de nossos sucessos humanos. Quem que tá com... Tu leu 2:3, né? Não. Eu acho que eu não ouvi. Acho que eu estava pensando no outro versículo. Qual foi que a senhora leu? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores. Ele olha para nós, nos encoraja a olhar para as pessoas superiores a nós mesmos. Quando a gente não olha para isso, a gente fica esperando tanta coisa das pessoas, e aí a gente está sempre achando que as pessoas elas estão devendo alguma coisa para a gente. E aí daqui a um pouco tu começa a contabilizar quanto é essa conta. Tu fica olhando para a pessoa, em vez de considerar ela melhor do que tu e servir, amar, se dedicar como Cristo, tu fica gerando uma conta. E daqui a pouco tu vai querer cobrar essa conta. Então o que Jesus está nos... Né, o que Paulo está nos trazendo é que a gente precisa aprender a considerar os outros melhores do que nós. E não ficar medindo, né, os outros. O 3:7, tá contigo? Tá aí? 3:7. Isso, 3:7-8. Mas para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Esse texto é um texto que ele precisa mexer com a gente, né? A gente precisa avaliar assim, o que seria um sucesso humano, né? O que seria perda ou ganho. Eu quero te dizer que não vai chegar um momento assim que tu vai te sentir... Tu vai chegar lá e vai tirar o extrato do banco e vai ter um número lá que a gente vai se sentir tão amado, tão amparado, tão seguro. Não existe isso. Sempre que tu vai ver um número lá, tu vai gostar que aquele número fique maior. Não é verdade? É natural isso. Então não existe, de uma forma humana, a gente chegar a esse momento assim que a gente está completo. Não existe esse momento assim que a gente vai encontrar alguma coisa que satisfaça nossa alma e que a gente vai se sentir assim, bah, agora eu sou alguma coisa da coluna da esquerda, bah, agora eu estou autossuficiente, bah, agora eu tenho tudo que eu preciso. E normalmente, né, esse dia eu estava vendo, né, uma listinha, né, que meu cunhado, agora ele vai alugar um apartamento, ele fez várias listas assim, do que de melhor tinha os apartamentos todos que ele visitou. E ele fazia um xizinho assim, Thiago. Então normalmente, para nossa vida espiritual, se tiver um xizinho que tá ali assim, a cara, eu vou perder para os outros ganhar, eu vou perder para que Deus se manifeste, às vezes é o xizinho que a gente tem que fazer. Porque nas nossas avaliações, né, a gente sempre quer fazer só os xizinhos que a gente vai ganhar muito e lucrar. Para que a gente fique parecido com alguma coisa da coluna que só Deus é. E aí algumas vezes a coluna que a gente vai fazer um xizinho assim, bah, eu estou perdendo por amor a Cristo, para que os outros ganhem, né? Então,
Esse texto é um dos textos mais difíceis que tem na Bíblia. Pode ser que, se tivesse uns top 10 textos para tirar da Bíblia para o cristianismo ficar mais leve, eu acho que esses textos seriam os dos que a gente ficaria tentado a retirar. Mas glória a Deus que ele está ali. Agora é o Tiago 1:2. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Ele muda a nossa avaliação, né, de adversidade, né, de maldição, para alegria e para bênção. É assim que ele nos conta, né? É assim que ele nos mede. Como eu falei, né? Nosso registro de nascimento, né, já revela que nós somos limitados. Só que as nossas limitações, elas foram sabiamente planejadas. A gente pode gastar o tempo da nossa vida, né, o que nos resta ainda, né, negando ou aceitando isso. Aceitar ou negar, né, que nós somos finitos, vai fazer muita diferença, né, como a gente ama a Deus e como a gente se relaciona com o próximo também. Né? A minha oração, né, antes de trazer isso aqui, era que mesmo essa imagem limitada, né, que eu vou trazer de Deus, porque eu não vou conseguir trazer tudo que Ele é, nos mova em direção à dependência dEle. Quais seriam os passos práticos para isso, né? Primeiro, né, confessar nossa rebeldia. Porque muitas vezes a gente foi mais rival do que semelhante. Passo prático, aceitar que somos limitados. Temos limitações. E a gente não vai conseguir estar em todos os lugares que a gente gostaria. A gente não vai conseguir entregar para as pessoas tudo que elas querem. E a gente não vai conseguir receber das pessoas tudo que nós gostaríamos. E o último passo prático, dedique um tempo diário para conhecer mais a Deus. Porque quando a gente dedica um tempo diário, a gente começa a olhar assim, olha, isso Deus é. E eu não sou, e não tem problema nenhum. E aí a gente começa a se apaixonar por aquelas coisas que nós podemos ser. Tem muita coisa que a gente pode ser. Eu posso ser amoroso, posso ser sábio, posso ser fiel. E pode ser que tem coisas que nós vamos ser o primeiro da nossa família a ser mesmo. E não tem problema nenhum. Só que nós nunca vamos conseguir ser como Deus naquilo que Ele é. Mas nós podemos ser tudo, a gente pode refletir tudo que Ele é através de uma escolha. E essa escolha precisa ser aceitando que nós não queremos ser rivais, mas ser semelhante. Algo que mudou muito a minha vida foi quando eu não tinha entendido que nós somos a imagem e semelhança. Nós somos a imagem segundo a semelhança. Para a imagem aparecer, a gente precisa fazer coisas segundo a semelhança. Então, quanto mais a gente busca conhecer Deus e mais coisas semelhantes, né, as coisas que Jesus fez, mais Ele aparece, mais essa neblina vai desaparecendo. Só o quê? Isso aqui acontece no meio do processo. A gente quer que as pessoas olhem para nós e a sabedoria que a gente tem, o amor que a gente tem, seja suficiente para elas. E a gente para de apontar para a fonte de todas essas coisas. Não é bom quando alguém vem assim e diz assim, meu Deus, quando eu estou contigo eu fico, é muito bom, é maravilhoso, como se a gente fosse, né? E em casa essas coisas elas são muito tentadoras, né? Parece que às vezes todo o amor que a gente precisa é a esposa que vai dar, né? E aí suga, né? Parece que todo o amor que a gente vai receber é do marido, aí suga, né? Toda a atenção aí suga. E na verdade um dos dois vai ter que começar a apontar, olha, eu não sou infinito. Vamos juntos chegar até quem é infinito e aí a gente chega até Deus. Eu gosto, cada vez que eu falo Ele é infinito, eu não sou, parece que dá vontade de dar um... Sente isso, fala isso aí. Deus é infinito. Fala isso aí. Fala. Deus é infinito. E eu não sou. Olha só. Sentiu uns? Olha só. E tá tudo bem. Ficou leve? Deus, tu não é infinito. Tu foi medido. O Bennett deve ter sido um bebezinho muito bonitinho também. Mas tu não é infinito, Bennett. Não é infinito. E tu não vai conseguir, cara, não vai conseguir entregar tudo. E se esse jeito que Ele mede a gente não nos influenciar,
possivelmente a nossa relação com Ele lá no ciclo mais íntimo, a gente não vai conseguir compreender quem Ele é. Tem coisas que Ele é, tem coisas que nós somos. Tá tudo bem.